Queremos desejar a todos um feliz sábado, que a graça de Deus esteja conosco. A meditação dessa manhã está em Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, te agradecemos, porque Tu está conosco, Tu nos ouve, Tu atendes as nossas orações. Agora a Tua palavra será aberta, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Mateus capítulo 25, a meditação também está no livro Parábolas de Jesus, capítulo 29. A meditação também está no livro Parábolas de Jesus, capítulo 29. Muito bem. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Verso 3. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Verso 5. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Verso 8, e as loucas disseram às prudentes, dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Último verso, verso 13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Muito bem, esse relato é uma parábola muito conhecida de Jesus. Jesus e os seus discípulos estavam sentados no Monte das Oliveiras, o sol já havia se posto, a noite já estava caindo. Naquela época era muito comum fazer os casamentos no período da noite. Então a noite já caía sobre a terra. Jesus e os discípulos olhando ao redor, diante deles havia uma residência esplendorosa. Pelas aberturas dessa residência saíam as luzes que vinham de dentro da casa. Naquela residência havia barulho, conversas, muita gente ali naquele lugar. Haviam 10 moças ali, denominadas na nossa história, 10 virgens.
10 moças vestidas de branco, 10 virgens ali, cada uma com as suas lâmpadas. O noivo havia saído de sua casa e ido encontrar com a noiva. O séquito caminhava para aquela residência. E Jesus se utiliza, nesse momento, Jesus pega essa figura que naquele momento está acontecendo ali, Jesus pega essa imagem daquela festa e ele transforma numa parábola, ele transforma numa história para exemplificar, para mostrar para os discípulos como estariam as pessoas, como estaria o mundo pouco antes da sua volta. O sol já desapareceu e as sombras da noite crescem sobre a terra. Todas aquelas virgens, elas levaram lâmpadas acesas, todas levaram lâmpadas e um frasco de óleo. Passa-se uma hora após a outra, e o noivo e a esposa não aparecem. Há um atraso. E Jesus se aproveita daquele atraso para mostrar sobre a sua volta. O capítulo 25, verso 6 diz aí: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao seu encontro. 5 delas, porém, deixaram de encher seus frascos. 5 daquelas virgens esqueceram de abastecer as suas lâmpadas com azeite. O verso 8 diz o seguinte: as loucas disseram às prudentes, dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. O verso 9, mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o. Enquanto foram comprar o cortejo, elas saíram para comprar o seu azeite, mas o noivo chegou. Quando Cristo... Muito bem, aquelas lâmpadas representam a palavra de Deus. Todos nós temos a Bíblia, todos nós temos a oportunidade de conhecê-la, de estudá-la, de viver os seus ensinos. E Jesus deixou claro que todas aquelas virgens eram iguais, todas elas estavam de branco, e virgem representa a fé pura. Portanto, todas elas estavam na igreja, todas elas manifestavam a fé pura em Jesus. Todas elas possuíam a Bíblia, todas elas possuíam a palavra de Deus, todas elas conheciam a palavra de Deus. Quando Cristo sentado contemplava o grupo que aguardava o esposo, contou aos discípulos a história das 10 virgens, ilustrando, pela experiência delas, a da igreja que viveria justamente antes da segunda vinda. E respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aquele óleo representa o Espírito Santo. Aquele óleo representa a força do Espírito Santo na vida dos cristãos.
Mas como nós percebemos nessa parábola de Jesus, muitos de nós, e a lição hoje falou nessa implícito, muitos de nós precisamos buscar com mais força, com mais poder, com mais vontade, como Anderson falou, sentindo necessidade do Espírito Santo. Precisamos viver essa vida cristã sentindo necessidade do Espírito Santo. Todas tinham lâmpadas, todas tinham a Bíblia, todas conheciam a palavra de Deus. Por algum tempo, a irmã White, ela fala assim, por algum tempo, não se notava a diferença entre elas. Por algum tempo não se notava a diferença entre elas. Assim, é com a igreja que vive justamente antes da segunda vinda de Jesus. Todos têm o conhecimento das Escrituras. Todos ouviram a mensagem da proximidade da volta de Jesus. Todos aceitaram essa mensagem. Mas há um tempo de espera. Há um tempo, meus queridos, em que a sua fé é provada. Porque os problemas acontecem, as dificuldades acontecem, os sofrimentos aparecem, as pandemias aparecem, as doenças crescem, as pessoas estão perecendo. E nós pregando que Jesus vai voltar, mas Jesus ainda não voltou. Há um tempo de espera e a fé é provada. E quando se ouvir o clamor, aí vem o esposo. Muitos não estarão preparados, porque nessa caminhada em direção ao céu, muitos de nós desfalecemos, perdemos a fé, imaginamos que a volta de Jesus está muito longe. Sem o Espírito Santo de Deus, de nada vale o conhecimento da Bíblia. De nada vale o conhecimento da palavra de Deus se nós não buscamos o Espírito Santo, se nós não permitimos que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. Pode-se estar familiarizado com os mandamentos e as promessas da Bíblia, podemos estar familiarizados com as histórias do livro sagrado, mas se o Espírito Santo de Deus não introduzir esses conhecimentos no nosso íntimo, o nosso caráter não será transformado. O Espírito, ele trabalha no coração do homem de acordo com o seu desejo e o seu consentimento. Parábolas de Jesus, capítulo 29. Ou seja, eu preciso sentir o desejo do Espírito Santo. Eu preciso sentir necessidade dele. Eu preciso sentir necessidade desse poder na minha vida. Mas a classe representada pelas virgens loucas, contentou-se com uma obra superficial. Aquelas 5 virgens que representavam os cristãos dos últimos dias, eles se contentavam simplesmente com o pavio da lâmpada acesa, indo para o casamento. Mas quando aquele pavio apagou, quando aquele pouco óleo acabou, não havia mais óleo para manter aquela chama acesa. Por isso nós não podemos nos contentar
com o conhecimento superficial da palavra de Deus. Não podemos nos contentar com uma vida espiritual superficial. Precisamos sentir necessidade. Precisamos sentir necessidade do Espírito Santo. Ezequiel 33, verso 31. Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obras, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Não podemos viver uma vida cristã, como diz Ezequiel 33, verso 31. Vimos a igreja, sentamos, ouvimos a pregação e voltamos para casa simplesmente vazios, porque não sentimos a necessidade do Espírito Santo em nossa vida. Essa é a classe que em tempo de perigo é encontrada bradando paz e segurança. Acalentam seu coração em sossego e não sonham com o perigo. Para aqueles que não estão buscando o Espírito Santo, não estão buscando o estudo da palavra de Deus na sua vida, cada dia, tudo está tranquilo, tudo está bom. Esse mundo em que nós vivemos está tranquilo, não precisa de nada. Apocalipse 22, verso 17 diz: e o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve, diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Deus, o Espírito Santo, oferece o seu poder, oferece a sua força para que nós terminemos a pregação desse evangelho, para que nós proclamemos a volta de Jesus. Numa crise é que o caráter é revelado. Ambos os grupos foram tomados de surpresa, porém um estava preparado para a emergência e o outro não. Somos falhos, somos fracos. Nós não podemos dizer que nunca vamos errar. As 10 virgens, mesmo que 5 estivessem ali preparadas com as suas lâmpadas acesas, mas todas dormiram. Mas, mesmo aquelas que por um momento da vida espiritual deslizaram, elas levantaram, porque elas estavam preparadas. As 10 virgens estão esperando na noite da história desse mundo. 5 serão encontradas surpreendidas, aterrorizadas, fora do recinto do banquete. Queridos, essa parábola é importante porque eu não posso deixar que os últimos momentos da história desse mundo me peguem desprevenido, me peguem surpreendido, como diz o texto aqui, aterrorizado. Lucas 13, verso 26 diz, então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Ou seja, temos tudo, não sentimos necessidade de nada. Por que que eu vou buscar o Espírito Santo? Por que que eu vou buscar o estudo da Bíblia? Se eu não sinto necessidade, eu tenho tudo de que eu preciso. Eu tenho um bom emprego, eu tenho um bom salário,
Eu tenho uma boa família. A pandemia ainda não chegou na minha casa. As pessoas lá em casa estão saudáveis. Eu não preciso de nada. As palavras mais tristes que caíram em ouvidos mortais são aquela sentença: não vos conheço. Sois excluídos do céu por vossa própria inaptidão para a sua companhia. Quem vai me tirar do céu sou eu mesmo. São as minhas escolhas. São as escolhas que eu faço agora. Não podemos viver apartados de Cristo aqui e ainda estar aptos para a sua companhia no céu. Não podemos achar que podemos viver de qualquer jeito e de qualquer jeito vamos entrar no céu, porque não é verdade. Brilhando na escuridão, auxiliaram a iluminar o caminho para o lar do esposo, para a ceia das bodas. Aquelas virgens com as suas lâmpadas acesas, elas iluminaram o caminho do esposo e da esposa. Elas iluminaram o caminho da igreja, iluminaram o caminho das pessoas que precisavam de uma luz. A luz daquelas lâmpadas iluminaram o caminho de quem precisava andar nesse mundo escuro. Muitas pessoas hoje em dia estão andando na escuridão desse mundo de pecado, sem saber que estão erradas e que precisam mudar. E é a luz da palavra de Deus, a luz que você e eu temos na nossa vida, é que lhes mostrará o caminho da verdade, o caminho em direção ao céu. A vinda do esposo foi à meia-noite. A meia-noite que representa a hora mais tenebrosa da história desse mundo. A hora em que as pessoas estão mais longe de Deus, em que as famílias estão perdendo seus entes queridos por causa de uma doença. A hora em que os avós, os pais, os filhos estão sendo separados por causa da morte. Assim, a vinda de Cristo será no período mais tenebroso da história desse mundo. Satanás não só leva cativo, porém suas ilusões infectam até as professas igrejas de nosso Senhor Jesus Cristo. A grande apostasia se desenvolverá em trevas tão densas como as da meia-noite, impenetráveis como a mais intensa escuridão. A seu povo, diz ele, levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías capítulo 60, verso 1. Deus chama você e a mim, para que com as nossas lâmpadas, com a nossa Bíblia, com o óleo que nós temos, o Espírito Santo, nós resplandeçamos essa luz às pessoas que precisam conhecer a Jesus. A escuridão do falso conceito a respeito de Deus é que está envolvendo o mundo. As pessoas têm um conceito diferente de Deus. Um Deus que me permite fazer qualquer coisa e assim mesmo entrar no céu. Um Deus que me permite fazer qualquer escolha, certa ou errada, e entrar no céu. A escuridão do falso conceito acerca de Deus é que está envolvendo esse mundo.
os últimos raios da misericórdia, a última mensagem haverá de ser dada. E essa mensagem ao mundo é uma revelação do caráter do amor divino. Nós somos chamados como aquelas 5 virgens prudentes que estavam preparadas, nós somos chamados para, com a nossa luz, com a luz que vem de Jesus, nós possamos mostrar a verdade, mostrar a salvação, mostrar a Jesus para esse mundo que possui um falso conceito de Deus. Vós sois a luz do mundo, disse ele. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras boas e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Assim, pela glória de Deus, deve brilhar a sua igreja nesse mundo escuro, nessa noite de trevas espirituais, soerguendo os oprimidos e confortando aqueles que choram. Nosso dever é auxiliar, é abrandar o sofrimento, é diminuir as dificuldades das pessoas, é levar a misericórdia àqueles que sofrem, dá-lhes novamente a luz do sol. A luz é uma bênção universal que difunde seus tesouros sobre o mundo ingrato, ímpio e desmoralizado. Envolta como está nas trevas do pecado, aflição e padecimento, toda a terra precisa ser iluminada com o conhecimento do amor de Deus. Mas a autora diz assim: ninguém pode dar aquilo que não possui. Para nós levarmos alegria, levarmos felicidade, para nós levarmos esperança às pessoas que necessitam, nós precisamos ter em nosso coração. Precisamos do Espírito Santo. Nós só vamos sentir necessidade do Espírito Santo na nossa vida quando pararmos de olhar para nós mesmos, quando imaginarmos que o céu é para nós, e quando passarmos a imaginar que o céu é para o meu irmão, o céu para os meus amigos, para os meus colegas de trabalho. Quando eu começar a pensar assim, aí sim eu vou sentir necessidade do Espírito Santo, porque eu vou sentir necessidade de testemunhar para eles. E sentindo necessidade de testemunhar, eu vou sentir necessidade do Espírito Santo na minha vida. O amor de Deus, continuamente transmitido ao homem, é o que o habilita a comunicar essa luz. É seu propósito, propósito de Deus, que cada cristão esteja envolto em uma atmosfera de luz. É que cada cristão esteja envolto em uma atmosfera espiritual de paz. É propósito de Deus que a habitação do Espírito Santo em nós seja manifestada através desse amor na nossa vida. Malaquias 4, verso 2 diz: mas vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará as suas asas, e saireis e salteareis como bezerros da estrebaria. Quando Cristo reina na alma, verdadeiramente a pureza, a libertação. Se Jesus
brilhar na nossa vida, reinar na nossa alma, se nós pudermos mostrar através do testemunho, através do nosso amor pelas pessoas, o poder de Deus em nossa vida, muitas pessoas conhecerão a verdade. Cristo não manda seus seguidores esforçarem-se para brilhar. Ele diz: resplandeça a vossa luz. Se tendes recebido a graça de Deus, a luz está em vós. Muitas vezes eu estou tentando brilhar essa luz, procurando dentro de mim, procurando essa luz, fazendo força para descobrir, mas Deus diz que nós temos essa luz a partir do momento que nós aceitamos a Cristo. Resplandeça a vossa luz, se tendes recebido a graça de Deus, a luz está em vós. Só precisa remover os empecilhos e a glória do Senhor será revelada. Muitos empecilhos na nossa vida impedem que nós sejamos um testemunho. Aquelas virgens disseram: nós não vamos dar para vocês o nosso óleo, para que não falte a nós e não falte a vós também. Se você tem o Espírito Santo em você, se você tem a palavra de Deus em você, se você estuda a Bíblia Sagrada, você tem o conhecimento para você e você tem o conhecimento para os outros também. Se você tem o Espírito Santo, se você permite que o Espírito Santo trabalhe em você, as outras pessoas irão usufruir também desse poder que você tem a oferecer. Levanta-te, Isaías 60, verso 1. Resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Essa mensagem é dada aos que saem ao encontro do esposo. Ao passo que o mundo todo está mergulhado em trevas, haverá luz em todos os lares dos santos. O mundo está mergulhado em trevas espirituais, querido, mas o seu lar está protegido, porque o seu lar tem a palavra de Deus, o seu lar tem o Espírito Santo. Ao passo que os ímpios fugirão de sua presença, os seguidores de Cristo rejubilarão. Terminando aqui os últimos textos, Isaías 25, verso 9, e naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. De fronte erguida, os brilhantes raios do sol da justiça, sobre eles resplandecendo com júbilo, porque a sua redenção se aproxima. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 6, 7, 9. E Apocalipse 17, 14. Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Deus nos abençoe. Deus nos ajude a separar cada dia um tempo para estudarmos mais a Bíblia. Deus nos ajude a sentir necessidade do Espírito Santo em nossa vida. Sentir que precisamos de poder e que o Espírito Santo trabalhe conosco, mostrando a luz de Deus para um mundo entenebrecido, um mundo em trevas. Deus nos abençoe.